igreja católica brasileira, tem nossa igreja aqui no Brasil, tem muitas coisas boas, né? Muitas coisas boas. E uma delas é essa campanha, que pela primeira vez agora também foi assumida como companheiro, né? Dessas mesmas atividades, né? Na Europa. E foi assumida pela União Ecumênica das Igrejas, né? Então, o Conselho Mundial das Igrejas, assim conhecido, falava um pouquinho na aula passada. Isso é um órgão que, depois do Concílio Vaticano II, nasceu fora da Igreja Católica, dos cristãos, e com o tempo a Igreja Católica se tornou sócia, e hoje tem mais de 200 igrejas cristãs, né, participando desse Conselho Mundial das Igrejas Cristãs, né? E o que une essas igrejas, né? Não é, em primeiro lugar, reconstruir a unidade cristã de todos nós, um só povo, uma só igreja, como Cristo quer, né? Isso é um fruto que vai acontecer certamente aos pouquinhos, com o tempo que o Espírito Santo determinar. E então, essas preocupadas com a justiça social, com a evangelização, com as pastorais, né? E muitas questões, né? O povo de Deus vive, né, na realidade de um mundo totalmente não cristão em muitos aspectos. Então, foi assumido pela primeira vez, através também da Alemanha, de uma entidade chamada Misério, né, em que os bispos alemães também, então, têm essa atividade pastoral, social, né, assim, de ajudar, né, no exercício do profetismo, uma missão profética, isto é, somos profetas num mundo em que, como profetas, não só anunciamos os valores do reino, mas denunciamos aquilo que se opõe a ele, que dificulta, né, a realização, né, da humanidade, como criatura de Deus. Então, por isso essa consciência ficou muito legal hoje em dia. E portanto, no caso, né, ela tem essas duas dimensões: cuidar da criação, né, e também, né, a luta pela justiça. Então, as campanhas de fraternidade, elas sempre têm essa conotação de justiça. E por isso as questões abordadas, elas são exatamente, existem por causa da falta de justiça, né? Seja ela social, seja ela econômica, seja ela de qualquer ordem que seja, né? Então, no sentido aqui, se contesta o modelo de desenvolvimento que está implantado no mundo inteiro. Quer dizer, está cada vez mais gritantemente claro, né, de que o sistema do mundo inteiro, estrutura econômica, política e social, são estruturas que se produzem, como é que se diz, pobres e miseráveis e excluídos, né? A própria estrutura. Então é difícil mexer em estruturas, né? Vamos mudar, por exemplo, ver quantas gerações ainda precisarão vir do Brasil até que a política brasileira, por exemplo, entre no eixo, né, político, né? Isso aí, né? E assim, não só a estrutura política, a estrutura econômica, estruturas sociais, né? Então, traz alguns dados para reflexão aqui, né? A ONU, por exemplo, é um dado também importante. A ONU reconhece, né, nas religiões cristãs, sobretudo, né, esse direito de questionarem e atuarem nessas áreas sociais. Isso é uma coisa também importante. Há um reconhecimento desse órgão, que é dos maiores que tem, né, na ONU, né, uma entidade, embora ela não resolva quase problema nenhum na prática, né, mas é importante esse reconhecimento, né? E então diz assim, que é reconhecido, né, que a
campanha do ano passado, e essa campanha, além de ter, né, essa aprovação, então, simpatia da ONU, das Nações Unidas, também o Conselho Mundial das Igrejas. E dizem que esse foi o primeiro elemento, essa participação do Conselho Mundial das Igrejas. E a segunda ação é a encíclica do Papa, né, do Laudato Si. Então, é citada pelas organizações todas também. Esse é um grande documento que nós temos, que vai, durante muito tempo, servir de reflexão, de análise, de atitudes, né, de mudanças, né, esse documento sobre louvado seja, né, Senhor, né, Criador de ação. Então, essa encíclica do Papa, né, da encíclica, Papa Francisco. Então, ele lembra essas duas realidades aqui. Eu vou pulando assim, que eu acho assim, importante para nós. Aqui não dá para fazer um estudo das coisas, né? Então, o tema qual é hoje, né? Cuidado da casa. Mas esse cuidado, né, tem a preocupação com o quê? É o que nós costumamos chamar de saneamento básico. Está na raiz, né, de muitas dessas coisas, desses conflitos, dessas injustiças, né, de doenças, de um monte de coisas. Isso falta de saneamento básico, né? Então aqui faz parte do saneamento básico, água potável, esgoto sanitário, limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos, o controle de meios transmissores de doenças, a drenagem de águas pluviais, né, para que todas as pessoas possam ter saúde e vida digna. Então, o saneamento básico é a grande preocupação. Depois, vocês podem ver, tem o ver, cuidar e agir, aí traz, né, sobre cada questão destas, como é que está no Brasil isso também, né? E no mundo inteiro, já citava o Conselho Mundial da Saúde, que 2 bilhões e 400 milhões de pessoas se vivem sem saneamento básico em 2020, no ano passado. 2 bilhões, né, e 400 milhões de pessoas, dos 6,5, 7 bilhões que nós temos hoje, né? Então, depois fala dos objetivos, etc. Aí eu quero passar, primeiramente, vamos lembrar um pouquinho, né, o conceito de saneamento básico, né? A gente supõe que todo mundo aqui saiba, né? Esteja por dentro dessas coisas, né? Assim, aqui diz o seguinte, né? Significa o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações físicas, educacionais, legais e institucionais que garantam o quê? Abastecimento de água potável, desde a captação até as ligações prediais e os respectivos instrumentos de medição. 2. Esgotamento sanitário, coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. 3. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, como coleta do lixo, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico, hospitalar, industrial e do lixo originário de variação e limpeza de ruas, né? Tudo isso e ainda mais. 4. Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, transporte, detenção ou retenção para evitar enchentes. Então, a gente está vendo todo dia, né? Todo dia. Também inclui o tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. Então, cita leis, nós temos leis sobre isso no Brasil, outra lei que nós vamos conferir. E por último, ainda inclui articulação entre o saneamento básico e as políticas de desenvolvimento urbano e regional de alimentação, o combate à pobreza e a sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção de saúde e outros de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, pelas quais o saneamento básico
básico seja fator determinante. Então, aí está um conceito de saneamento básico, inclui todas essas questões de si. E a implantação torna-se essencial à vida humana e à proteção ambiental. Isso é uma coisa que a gente discutir, né? A gente vê aqui no Brasil também, né? Traz resoluções da ONU, né? Saneamento básico e saúde. Né? Aqui nesse outro livrinho, mais curto, que é o texto básico, no final traz assim um esquema que é tratado. Então, olhar para a nossa casa, entender o saneamento básico, né? Saneamento básico e saúde, esse tópico aqui. Milhares de pessoas no mundo se tornam mais suscetíveis a doenças como diarreia, a segunda maior causa de morte de criança. Diarreia, abaixo dos 5 anos. Cólera, hepatite e febre tifoide, por conta de condições precárias e disposições de tratamento sanitário água e higiene. Estudos estimam que uma criança morre a cada 2,5 minutos por não ter acesso à água potável. Aí o Zica aí matou quantos? 6. Cada minuto, 2 crianças no Portugal por falta de água potável, por falta de redes de esgoto e por falta de higiene. E aí fala crianças com diarreia, como menos, que são menos capazes de absorver os nutrientes alimentos, porque eles tornam mais suscetíveis a doenças relacionadas com bactérias. Né? A urgência do saneamento básico no Brasil, então traz um tópico aí, que diz assim, né, que pouco mais de 80% da população brasileira tem acesso à água tratada. Eu acho que é muito. Mas isso quer dizer que mais de 100 milhões de pessoas do país ainda não possuem coleta de esgoto, e apenas 39% desses esgotos são tratados. Mas é jogado tudo na natureza. Né? São despejados diariamente, equivalente a mais de 5 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento na natureza. Então, aí fala do esgoto, céu aberto, desses lixões, né? Vários tipos de coisas, leis existem já aqui no Brasil mesmo, tanto tempo faz que é acabado, né? Mas a gente coisa na rua, sai do governador, e assim vai, né? E aí traz mais dados assim. O governo federal pretende universalizar o saneamento básico no Brasil em 20 anos, até o ano 2033. E para isso estima a necessidade de 508,45 bilhões de reais, sendo que 302 bilhões somente para a obra de água e esgoto. Já disse que não vai ter capacidade, né? E teríamos que investir, se isso fosse cumprido, em média 15 a 16 bilhões ano. Isso se não fosse criado dinheiro, apenas em água e esgoto. Mas estamos investindo pouco mais de 10 bilhões por ano. Então, esse 2033 pode jogar para 3 mil. E assim vai. Saneamento básico é o direito à moradia saudável. Então, vem aquela coisa de casa, moradia. Mas não só moradia. Faz uma ponte, um penhasco, né, sujeito a tudo quanto é coisa. Então, assim, no mundo, 1 bilhão de pessoas fazem suas necessidades a céu aberto. 1 bilhão de pessoas. Não tem banheiro. Mais de 4 mil crianças morrem por ano por falta de acesso à água potável e saneamento básico. Na América Latina, as pessoas têm mais acesso a celulares do que aos banheiros. 120 milhões de latino-americanos não têm acesso a banheiros. Saneamento básico em cidades invisíveis, grandes cidades, aglomerados urbanos, sabe? Isso não tem como, né? Como fazer. Às vezes, no Distrito Federal, as estações de tratamento de esgoto que nós temos são aqui no plano. Não existe estação de tratamento de esgoto em cidades. Tabatinga tem. E mesmo com vai para o lado, mesmo no lado, né?
mais de cidades adesivas, né? Então, estudo, trata o Brasil, etc. Então, traz também aqui dados, né, sobre isso. O Brasil gera cerca de 170 mil toneladas diárias de resíduos sólidos. Cada indivíduo gera em média 1 kg de resíduos sólidos diariamente. Você sabe que eu fico impressionado, eu vivo sozinho, lá no quarto, né? Todo dia eu levo lá 2 bolsinhas para o lixo. É impressionante isso. Né? Quer dizer, a cidade de São Paulo gera entre 12 a 14 mil toneladas diárias de resíduos sólidos. As 13 maiores cidades do país são responsáveis por 31,9% de todos os resíduos sólidos do ambiente urbano brasileiro. Aí depois fala do lixão, o vazador a céu aberto, aterro controlado, aterro sanitário, né? Fala então das várias coisas. Os resíduos orgânicos representam 69% do total de descarte do país. São 14 milhões de toneladas de sobras de alimentos. Alimentos, você faz essa questão da fome também. É só iniciar cada fim do dia, né? Vamos embora, meio-dia e tal. A montanha de alimentos que já são lugares fortes. E 14 são obras de alimentos segundo o Ministério da Agricultura manejados por procedimentos inadequados durante a produção, industrialização, armazenamento, transporte e distribuição. Isso significa que 19 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas diariamente com as sobras. Como um exemplo amplamente noticiado, a comida jogada no lixo em Manaus daria para alimentar 100 mil pessoas. Também tem uma lei que diz que sobra dos restaurantes não pode ser doada. Porque se for doada, a pessoa que comer passa mal, pode processar o dono do restaurante. Tem isso também. Política de feira também, nada do que sobra pode ser reaproveitado. A gente não faz uma festa em casa, sobrou alguma coisa, você guarda, come depois, você guarda. Mas tem uma lei que proíbe o reuso da comida que sobra. Não fala que ela sobra no prato que a pessoa comeu. Mas assim, sobrou lá uma bandeja de salgado, não pode ser doada. Mas isso tudo a gente compreende, né, a ideia desse legislador para fazer lei desse tipo, né? Que exigiria fiscalização desses restos, né? E o recolhimento desses restos, né? E quem faria isso? O Estado simplesmente não é dever do Estado, tudo isso não faz. Não dá para Então controlar. faz uma lei que proíbe. É impressionante, sabe? Saneamento básico para além da cidade. Então fala também do meio rural, né? Aí também nós temos dados, assim, quanto à cobertura, né? 58 restantes estão utilizando água de outras fontes, porém sem nenhum tipo de tratamento, né? São precários, dispõem de banheiros, de fósforo, esgoto sanitário. Isso atende 5,2% dos homicídios rurais. Inácio, a gente sempre vai justificar, uns 20 anos atrás, quando a gente começou a primeira vez que a gente viajava, a gente andava pelo Nordeste, os banheiros eram do lado de fora das casas. Hoje em dia já mudou muito. As casas já estão, os banheiros estão dentro das casas. Mas mesmo assim, é muito precário, né? Não tem. Então, eu lembro, por exemplo, que em muitos lugares, né, poços, fontes, distribuição por veículos, caminhões, mas só por causa da seca no Nordeste, né? Tem que caminhão, mas não tem, né? Não tem tratamento da água. E mesmo esse tratamento, eu fico meio desconfiado. Eu estou comprando água mineral. Lá nos lugares fizeram talada do negócio lá, e pega direto dos canos da água que fornece ali, né? E que ali seria filtrada e tal. Então, tudo isso. Mas essa água, se eu deixo por 3 dias na geladeira, a água já fede, tem outra é podre. A água é. Né? Agora, se você tira direto, você não percebe, né? Coisa começa. Então, tratamento é muito desconfiado também o tipo de tratamento
da água que nós estamos tomando, né? Então, por garantia, embora isso também já sei que não há garantia, 100% água mineral também, né? Então, a gente fica Aqui no Brasil nós temos só uma das melhores águas do mundo. Como é que é a Fortaleza mesmo não tem esse negócio de ciclo. Eu estava lembrando aqui. Ninguém toma água filtrada, só mineral. Lá na Bahia também, na Feira de Santana, todo mundo só toma água mineral. Torneio, filtro. Isso é chique, só tomar mineral. Primeira vez que eu fui à logística, lá recomendado, não tome água nenhuma. Só água mineral, né, de garrafinha, que vem do mundo inteiro. Né? E no Mato Grosso. E lá, de fato, mas não é só o Egito, né? A Índia, acho que é o pior desses lugares assim, é o que a água é de pior qualidade na Índia. Em Israel, hoje, a gente fica desconfiado, mas eles que têm tão pouca água, uma tecnologia, não, aqui não precisa de muita água, a água sai da torneira, ela é comprovadamente água pura e tal, não sei o que mais. Mas, ele Acho que é diz assim, tudo químico, né? água potável e água potável faz uma relação com a vida, porque sem água não há vida. Então, relação vital, água potável, relação à vida. Ele traz um índice aqui brasileiro, região por região, de perda na distribuição da água potável. Acre, 55,90%, Amapá, 46%, Amazonas, 76%, Rondônia, Roraima, etc. Toda a região norte, 50,70%. Metade da água tratada é desperdiçada. No Nordeste, 45,39%. No Sudeste, né? No Sudeste é 33,35%. No Sul, 35,6%. Centro-Oeste, 33,40%. Brasil inteiro, 36,95%. Toda a água tratada é desperdiçada. Né? E aí lembra que a água, há muito tempo eu venho falando disso, né? Que provavelmente, né, se houvesse uma terceira guerra mundial, o motivo seria a luta pela água. Né? E aí fala no Brasil, na Amazônia, que é tão grande, a gente fica bobo vendo de avião, aquela coisa imensa da Amazônia, né? Mas isso não é garantia de coisa nenhuma, né? E outra coisa, né? Já tem gente falando que a Amazônia não pode ser de ninguém, deve ser de todos, para garantir a vida do futuro. Eu já falo isso já há muito tempo. Né? Agora dizem que a falta de água, de chuvas, no sul, sudeste, sul, é por causa do desmatamento na Amazônia, né? Desmatou a Amazônia e não ocorre a produção da No Nordeste, chuva, matou. as massas não se movimentam. Ontem trataram, acho que foi por acaso eu fui lá, uma coisa, acho que na Rede Globo, né, do Repórter, né? Entrou uma região lá no Santa Catarina. O Vale Europeu, né? Vale Europeu, eu vi que as pessoas fazem, né, por conta própria, replantar a Mata Atlântica e tudo mais, né? Quer dizer, isso é mais do que a gente fazer. Aqui fala, por exemplo, do lixo doméstico. Essa coisa de separar o lixo, tipo de lixo, de cores, papel, papelão, plástico, né? Metais, né? Resíduos radioativos, resíduos orgânicos, resíduos perigosos, madeira, e tudo isso. Então, ali traz esgoto sanitário também, é terrível, né? As estatísticas aí do nosso país, regiões e nas cidades, né? Bom, mas o que talvez, né? O saneamento básico tem tudo isso, tem coisa de lugar, tem uma série de coisas. Essa questão aí, cara, sobre você falar do lixo, né? Quase todo colégio já tem um ponto de lixo separado, né? Mas ainda acontece uma falta de informação, as pessoas não sabem, né? Às vezes acham que, tipo, se eu jogar aqui uma lata de, sei lá, creme de leite, aí joga com a comida dentro. O ideal não é isso, mas hoje eu fui lá no Paulinho, tinha uma caixinha de leite aberta e cheia de leite, botando lá na parte de reciclável. Você vai estragar todo o material reciclável, o leite vai virar no sacola, se for reciclável, então a gente sabe que tem uma forma correta também desse
lixo reciclado. passaria muito pela educação, né, investimento nessa área. Mas aqui, por exemplo, vamos conhecer algumas coisas que podemos assumir. Isso eu acho que é muito importante. Você, a página 58, que lá fala. É por isso que somos chamados a pensar sobre, na sua casa, como é o uso da água em sua casa? Ela é usada com cuidado e economia? Quais as práticas adotadas na sua casa para um consumo responsável da água? Existe algum hábito que você acha que poderia mudar? Você sabe se o esgoto coletado na sua casa é tratado? Você se incomoda e denuncia quando vê um vazamento de água em sua rua? Quando você sai de um cômodo iluminado por uma lâmpada, tem o costume de apagar a luz? Pequenas coisinhas que eu alcanço de apagar a luz na seminário. Durante o dia, sol, meio-dia, muito de luz acesa. Então, você desperdiça alimentos. Qual o destino que se dá para aquele óleo de cozinha que não pode ser reutilizado? A cozinha não serve para muitas outras coisas. Deposita diretamente no ralo da pia ou procura acumular para depois reciclar? Lá no lago, tem uma coleta de óleo. Lá no lago da paróquia Nossa Senhora do Lago, eles coletam o óleo reutilizado. Para reutilizar, para fazer sabão. Lá de casa, a Balbina leva para casa para fazer sabão. Em Luciana tem um senhor lá que tem uma peça de barra, né? Esse tanto de efeito e tal, que só vai lá. E ele todo o óleo que é o da frita peixe, os que vão, né? Então tudo isso ele leva para a paróquia lá de Luciana. E a paróquia lá, por sua vez, a indústria faz a coleta desse óleo e faz um cargo e tudo. Não tem hoje já acontecendo um pouco, né? No seu bairro, a rede de água encanada, a coleta regular do lixo, há vazamentos constantes, os vizinhos conversam de seus problemas de água, de todo, vocês tomam providências das autoridades, na área onde se mora existe rede de esgoto, todos os casos estão ligados a ele. Como são tratados o lixo orgânico e o lixo reciclado? A prefeitura faz a coleta seletiva do lixo? Faz a coleta seletiva, mas chega já não tem nenhum lugar. Na sua cidade. O lixo aqui é coletado, coleta seletiva, mas quando chega joga tudo no lugar. Então aí coisa na sua cidade e tal. Então assim, ao tomar banho ou escovar os dentes, não deixa a água correndo, fecha o torneio. Esses são hábitos, né? Apague as luzes dos cômodos vazios, separe o lixo de acordo com o que está sendo descartado, mantenha o quintal limpo, descarte pilhas, remédios, tecidos, embalagens, e produtos eletrônicos de maneira adequada, acumule as roupas para usar melhor a máquina, não lavar toda hora, né? 3, 4 vezes de roupa, guarde a água da chuva, para sempre cobrir os ventiladores para não ter problemas com a dengue. A Caritas começou com um projeto grande no Nordeste, né, que é a cisterna. A gente percebe aqui muito. Usar a água potável para lavar carro, né? Conecte sua casa à rede de esgoto, caso ela exista em sua rua. E assim vai fazendo as recomendações de ordem prática, que podem parecer assim, pequenas, né? Mas é o que dá para a gente fazer, né? Não ficar apenas protestando, não fala da água da chuva, estão acontecendo coisas muito boas, né? Replantio, lá onde eu nasci, é uma tristeza, né? Eu quero um rio que vinha lá das montanhas, Serra Geral, né? Atlântica, né? A gente ia lá tomar direto água, era puríssima, né? E havia tudo com tipo de peixe, né? E já há muitos anos não dá mais nem para passar perto. Não há mais uma árvore que ficou em pé, tudo cheio de soja, né? E milhas grandes, né? Monoculturas, algumas, né? Que tomaram conta de tudo, né? E tudo é jogado diretamente na água. Então é uma massa de detergente,
coisa, né? Espuma, é horrível, né? Aí vai para o outro rio maior, o outro rio vai para o Guaíba, o outro rio no mar. Né? Você viu uma reportagem que saiu esses dias, falando que na Austrália tem uma praia, que é a praia de plástico. Você viu isso? Areia de Plástico, toda a praia é plástico do mundo inteiro que vai parar lá naquela praia. Quando estava recolhendo assim, plástico visível. E ainda falaram também do microesferas de pasta de dente, que vai para o mar também, e de maquiagem. E tudo isso, Tá vendo? vocês que usam maquiagem, não, Aqui não fala especificamente, mas a poluição pelas tintas. Grande parte dessas tintas, e a pintura de cabelo também são produtos químicos. O Rio Grande, o Vale dos Sinos, é conhecida com a do sapato e das indústrias químicas. Às vezes se passa de carro e já pega Porto Alegre, tem certo dia, que você começa a inspirar, mas não consegue mais respirar. E tudo tem produtos químicos que são jogados em reservatórios, mas aí vem a chuva, transforma, muda os ritmos. Então, eu acho que hoje, assim, que a gente fala nessa palavra aqui, né, são várias coisas ali que deveriam mais estudo, o que nós podemos fazer e tal. Eu acho importante que durante o ano inteiro, sempre, que vocês todos ouviram desse livro, né? E ali fala como o dom da ciência, de olhar a criação de Deus, né? Com olhos de fé e de amor. Então, e aí entra a comissão de mudanças climáticas, né? O apelo que o Papa faz, né? E justificativo, os jovens exigem de nós uma mudança. Interroga-se como se pode pretender construir um futuro melhor, sem pensar na crise do meio ambiente, nos sofrimentos exclusivos. Então, a juventude fica sem esperança no amanhã. Né? Então, é importante que a gente participe, não apenas protestar, mas em diversas instâncias, sim, nós podemos e devemos marcar a nossa presença, né? Essa luta aqui são coisas muito bonitas que vão poder durante muito tempo. Que o Papa coloca essa encíclica na sequência das grandes cartas encíclicas da Igreja Católica, através dos sumos pontífices e natureza social. Começou com a era do Fábio, a questão do operário, né? O surgimento da indústria e tal, as injustiças nessa área, depois o 40º ano, 40 anos depois a parte no terra, paz na terra, né? E ele coloca na sequência dessas princípios todos os obstáculos do documento. Portanto, é um documento de natureza, de orientação e como nós devemos agir socialmente, pensar o fevereiro do mundo. Né? Então, e essas questões, o Papa fala hoje no próximo aula, falar um pouquinho, fala de pastoral ambiental, pastoral ecológica. Nunca se falou, né? Tem pastoral da criança, todo jovem, não sei o quê, e milhares de pastorais de igreja. Só que agora tem que entrar outra. A formação pastoral, a preocupação pastoral por essas questões, né? De saneamento básico. Então, isso são novos desafios, novas propostas, eu não sei, aqui ali vão provavelmente surgir pastorais específicas e vão se dedicar, né? Sobre essa temática. Não dá para ser fazer de conta, né? E um dado que eu fiquei sincronizado, né? Mas é real, né? É que em 2030 teríamos mais poluição nos
oceano de peixe. É isso também. Segundo vai acabar lá, né? E aí, né? Foi a gente. Acho que a frase principal da encíclica Laudato Si é: tudo está interligado. O Papa repete várias vezes: tudo está interligado, né? E tudo que nós fazemos, independente de onde estivermos no mundo, tem consequência. Ele vai chamar muita atenção para o consumo consciente, né? Para evitar qualquer forma de desperdício, de alimento, roupa, seja o que for, porque tudo isso está tendo consequências que são cada vez maiores, né? Então não podemos esquecer desse lado da interdependência, né? Essa interligação que existe, que cada vez se torna mais complicado. A verdadeira filosofia e a teologia sempre tiveram esse conceito. O universo é um todo. Não são partes, são interligadas. E filosoficamente, e na revelação vemos isso também, que tudo é obra de uma criação só de Deus. E querendo ou não querendo, está interligado. É a nossa casa, a nossa terra, os planetas, todo o universo, tudo está interligado. Então isso é uma coisa que a gente sabe, né? Você fala para o curso de teologia. A gente tem vários tratados de teologia e outras tintas complementares. Né? Mas a teologia é um todo. É uma ciência que, né, vê as coisas para compreendermos corretamente aquilo que Deus colocou na criação dos seres. O olhar divino, mas com a razão humana, que é o instrumento científico nosso, né, para conhecer o verdade. Então a gente separa os tratados, como o curso de Maús. A gente não está por de vez fala em todas as coisas. Fala separado, mas é um caminho só. É uma revelação só. É um todo só, como sempre Jesus Cristo. A igreja não é uma coisa à parte. Né? Então, tudo é assim, né? O Papa lembra, né? Isso, né? Esse céu não é uma coisa que tem nada a ver com o outro. O que um faz não interessa que o outro faz. Não é verdade. Querendo ou não querendo, né? Uma coisa que você faz, né? Um copo de água se dá para alguém que está com sede. Né? Isso vai repercutir em toda a humanidade, vai beneficiar toda a humanidade e enaltecer e glorificar a Deus Criador de todas as coisas. Né? E uma coisa ruim que você se permite, uma coisa errada, que você se permite, não é só pecado pessoal, é pecado social, pecado humanitário, é contra a natureza humana. Então, a igreja tem falado já anos sobre o pecado social, a dimensão social do pecado, né? A responsabilidade social. Então, cada um de nós é responsável pelo entupimento aqui da coisa. Claro que tem coisas que o Estado tem que mudar, do jeito mesmo já está muito tarde. Tirar aqueles canozinhos, né? Quando as crianças brincavam ali dentro do esgoto, e botar galerias enormes para dar vazamento numa cidade de 3, 4 milhões de habitantes. Não dá mais como, qualquer juiz de sábado passado, mas não cheguei aqui. Porque você tem desenho de cada dois turnos ali, aquele trecho ali, no trecho do bolo, tudo apagado, no meio da água. Né? Eu não arrisquei, com Deus não consigo mais fazer uma primeira sem filho. Há uma falta de consciência dos dois lados, tanto do governo, em fazer campanhas sempre de conscientização, e da própria população, né? Mesmo os mais esclarecidos, e a gente tem a quem produz mais lixo é quem tem mais condição social. Então, fala com a conscientização da população em geral e dos governos, todos eles, de trabalhar com são a China, os Estados Unidos, né? Os mais produzem. Mas não é que cada um pode fazer, você trabalhar, quem é professor, aproveita a escola, as aulas, quem é funcionário público, regime, recruto, né? Onde não tem esses cuidados na repartição, tem que for, né? Fazer alguma coisa, né? Aqui nós vamos resolver as questões difíceis e 400 milhões. Isso é para 15, 20 anos.
ser aplicado dando 20 bilhões disso, que não vai acontecer. Não tem dinheiro, o governo nunca tem dinheiro para saneamento básico. Saneamento básico que existe no país. Antigamente se dizia, isso é uma moto que fica enterrado no chão. O documento desse resultado, ele fala também que o senhor leu, que é normal das crianças morrem de diarreia, mas também lembra que a maior parte dos atestados no Brasil são por diarreia. Não, e depois, quer dizer, as reações, quando fala do emocional brasileiro, né? Agora ele sempre tem alguma coisa para chamar a atenção, para esquecer o resto do problema. Agora é tal possível, né? É o mosquitinho, né? Que tem exército, marinha, aeronáutica, com o Vale Costa. Já estão preparados os aviões da jato aí para largar bomba em cima do mosquito? Mas eu deveria falar que é presidente também. Não é mosquito, é mosquita. Sim. Mosquita. O presidente deu uma aula mais vezes que é a mosquita, inclusive. Aí a gente tem que ouvir uma coisa dessa e dizer que é presidente da cidade. Mas aí, por exemplo, diz assim, quantas pessoas já morreram com dengue no Brasil? Então, nós estamos anos. Cada ano morre muito mais crianças por... Ah, diarreia é pior deles. Por diarreia ou por outros, pelo gripe, simplesmente gripes estão aí. Só que não se traz essas estatísticas agora, né? Porque há um aproveitamento político também desses infelizmente. Eu estava lembrando, um dia eles estavam conversando sobre isso, que em termos históricos, em vários momentos da história, as principais doenças foram transmitidas por mosquitos. E ainda continuam sendo Na Amazônia, a malária. Os problemas são os mesmos. É. Top. A malária na Amazônia é endêmica. Só anos esse ano e o povo continua de malária. E já todos esses tempos de fumacê que estão passando aí, hoje o governador falou 60 caminhões. E muito provavelmente não manda mais mosquito, não tem defesa para dano agora. O mosquito fica assim, fumacê. Mas é bom, eu vou aproveitar aqui já 15 minutos. Então, é o seguinte, vamos mais uma aula, tem que dirigir os nossos produtos, né, o segredinho, depois, na próxima aula, mais cedo depois. Nós vamos ter aqui, são 3 sábados, mas vamos ter só 2 de campanha por causa da reunião. Então, Tem mais 2 vídeos, um de 9 minutos. eu pensei em celebrar, porque aqui tem muitas propostas de encontros com crianças, com adolescentes, com jovens, com tudo. Só que, pelo menos para isso, para fazer como aqui, você tem que preparar uma semana inteira. Então, tem que trazer uma coisa, colocar naquela representação, né? Simbolismos e tal. Não é necessário fazer isso, assim, né? Assim, faz alguma coisa assim, na coloração, uma peça, que tem ali, que a gente pode fazer uma celebração, assim, né? E uma celebração da misericórdia, eles fazer uma leitura do retiro, da minha sacra, aqui que é. Ah, eu comprei para as meninas da escola, para a escola para liturgia do Santinho. É uns cartazes de mensagem. Para o retiro, eles dois comentam. Basicamente, eu vou trabalhar sobre a misericórdia. A figura da misericórdia é tudo isso. Mas não especificamente, eu vou pegar alguns tópicos assim, sempre essenciais da nossa vida. Um contexto bíblico, mas ele sempre tem uma ligação com a misericórdia, né? Assim, então, vamos trabalhar nisso, né? Na música, cultura também, a aleluia por lá, adoração ao Santíssimo. Então, misericórdia, Deus é amor, essa pequena encíclica também, né? Vocês, né? Então, para e a Bíblia Sagrada, né? Vamos fazer um bom retiro, né? Né? Horário, eu quero, a gente começa, porque o pessoal não chega mais cedo, né? Então a gente começa com a janta, 2 da
Não, 8 horas. Falaram 8 horas, porque tem que ter 7h30, tem muita coisa, né? E aí depois. E ela fica muito também. Vou fazer uma abertura, uma reflexão, colocações, o pregador do retiro lá, passa, ideia interessante, uma comentário, exercícios espirituais, e depois então nós encerramos a primeira noite com a missa, e vai então com uma oração de novo, né? É sexta-feira, Não sei somente. Tem a plaquinha lá. Ok.